E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Moon, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do UmaCast, nosso podcast semanal. E no episódio de hoje, pessoal, nós começaremos com aquele que foi o primeiro tema, né? Eu acho que a gente falou, um dos primeiros, né? Temas que a gente falou no início, né, do podcast, porque a gente completou o ciclo aí do Brasil, né, do futebol. O futebol retorna, né, começou a retornar com os campeonatos estaduais. Nós vamos aí tratar das previsões aí para a expectativa da temporada, assim como nós tratamos das previsões no ano anterior, né, em 2022. Então vamos começar com os times de São Paulo. Do meu lado aqui, né, tá o meu irmão aí, o Vitor, e ele vai aí fazer a introdução dele e vai trazer algumas notícias aí pra gente. E aí, Vitor, como é que você tá? O que você tem de novidade aí pra gente hoje? Chama! E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada, independente do horário que você esteja nos vendo. Começamos aí mais um episódio, começando falando praticamente para vocês sobre praticamente o lançamento, desculpe, de dois novos jogos, praticamente muito esperados aí nos últimos tempos. Land of Zelda, para quem não jogou Zelda, aí Zelda foi praticamente jogo que na época estourou, mais ou menos na época de anos 2000, 2005, 2006. Teve o lançamento do Zelda, o Raul jogou, o Raul é um cara bem viciado aí no Zelda. Tem praticamente um novo formato do lançado aí o Zelda e também praticamente o lançamento confirmado do Star Wars, né? Esse novo Star Wars também confirmado, a gente já tinha falado em um outro episódio que teria o Star Wars, dessa vez o lançamento confirmado, agora em fevereiro os dois jogos começam a ser lançados em fevereiro para todas as plataformas de praticamente de consoles e também de todos os videogames. Então aí sendo lançados os dois jogos. Esse Star Wars também terá uma história diferente, tá? Uma história praticamente que o cara é um cara praticamente iniciante de Jedi, sozinho e terá que praticamente vencer aí grandes batalhas para conquistar territórios e evitar praticamente que o domínio do mundo fique na mão praticamente das pessoas sombrias, aí do lado sombrio da força, que praticamente quem não joga Star Wars ou quem não conhece a história de Star Wars tem sempre o lado sombrio da força. Então, praticamente, comenta aí, Raul, o que você achou aí desses dois lançamentos que saem em fevereiro aí para consoles e também para os videogames de todo o mundo inteiro. É, primeiro, né, Zelda, né, o jogo, né, que saiu, né, na época, né, eu não sei se é o remake desse jogo, né, que ele é considerado hoje, né, por muita gente, né, há uma discussão, tá, mas ele é meio considerado o maior jogo de todos os tempos, né, o Ocarina of Time, né, a Ocarina do Tempo é considerado um dos maiores jogos de todos os tempos. Então, né, se, eu não sei se é uma reprodução desse, mas esse jogo ele é muito essa série, né, a série Zelda, né, ela é muito aclamada, é muito respeitada, ela é de muito sucesso, então a gente espera sempre realmente de uma boa produção. E do outro lado, o Star Wars também, né, são duas franquias muito fortes, né, que tratam sempre de grandes jogos, né, Star Wars aí, né, desde que foi comprada pela Disney em todas as suas em todas as suas áreas, né, de atuação, eles buscam, né, sempre trazer coisa nova, né? Porque precisa vender, então estão expandindo o universo, contando histórias antigas, contando novas histórias, contando histórias que se encaixam nos períodos que não tratavam, né? Que os filmes não trataram, né? Que sempre foi tratado mais em livros e quadrinhos e eventualmente algumas animações. Agora passou a ser tratado realmente também nos jogos e esse jogo aí também inclui essa ideia, né? Então tá tudo realmente dentro desse padrão. Bom, então nós vamos aí começar a falar, né, do Campeonato Paulista, dos times paulistas, né, perdão, no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, né, que começa, se não me engano, começa em maio, né, ou final de abril, uma coisa assim. E nós temos cinco times de São Paulo. Aliás, é um campeonato muito difícil, né? O campeonato brasileiro esse ano é um campeonato muito difícil, né? Vai ser bem complicado o retorno de equipes fortes, né? Como a gente pode dar o exemplo aí do Grêmio e do Vasco, né? Que retornam aí com uma força intensa aí no campeonato. E se eu não me engano, um grande tem que cair esse ano, né? Um time de grande impacto de torcida estará na segunda divisão de novo no ano que vem. Então,
Por isso que esse ano a preparação é mais importante do que nunca. E nós vamos falar aí dos times paulistas, né? Eu não sei qual que o Vitor prefere começar, né? Falar, se ele prefere começar do campeão, né? Bragantino, começa do Do- Bragantino. Não, vamos do tá, Bragantino, depois vamos indo tá bom. pros maiores. Certo. Então vamos começar com o Bragantino, Red Bull Bragantino, né? Ahn, que jogou a Série A, né, no ano passado. O time terminou no 14º lugar, pegou a última vaga, né, para a Sul-Americana, né? Ahn, vem talvez aí, né? Vinha numa crescente, é um time que vem numa crescente, porque chegou a ser vice-campeão da própria Sul-Americana, né? Um time que vinha se encaixando, mas aí, né, como eu até tava falando isso para as pessoas, né, pro pessoal em algumas lives, né? O Bragantino, ele é um time ele é o time de fomento, né? Ou seja, é o time para alimentar outros times, né? Ele desenvolve jogadores para alimentá-los para outras equipes, né? Do futebol, seja nacional, seja mundial. Então, o Bragantino montou um time muito bom, fez um trabalho muito bom para encontrar jogadores, mas infelizmente alguns deles foram embora, né? Destaque pro Claudinho, né? Na época, né? Foi o grande jogador do Campeonato Brasileiro na sua época, ele saiu e entre outros jogadores, né, também. A equipe, né, que foi formada na segunda divisão, depois veio para a primeira, é campeã da segunda, vem para a primeira, faz uma boa campanha, faz uma boa campanha na Sul-Americana. Boa parte dos jogadores, né, acabaram por sair da equipe, outros começam a aparecer, né, tem o despontamento, começa a despontar o Arthur, né, na equipe. E um, o time segue essa mesma ideia, né? Continua, é o que eu sempre falo, né? O problema do time é esse, né? Ele produz jogador, o jogador vai, funciona, ele vai lá e revende, né? Vende jogador, passa o jogador para frente, né? Ou às vezes até, né, tem a vantagem talvez de utilizar alguns jogadores de outros times do grupo Red Bull que não estejam sendo utilizados, brasileiros, né? Então, esse talvez seja o problema, né? Digamos assim, entre aspas, né? De uma constância, né, do Bragantino, mas quando ele foi adquirido, inclusive foi a razão pela qual a Red Bull foi atrás de um time como o Bragantino, né? Para colocar o seu nome, justamente para poder ter esse tipo de flexibilidade, mas de qualquer forma é um time que chega na Série A, vai tentar se recuperar da última campanha, e é como eu falei, né? O Campeonato Brasileiro é muito delicado esse ano, então qualquer tipo de instabilidade, se você se complicar e não conseguir buscar, são muitos bons times esse ano. Há uma chance muito grande que é para a segunda divisão. Eu acredito que o Bragantino seja um time que deva buscar o meio de tabela. Eu não acho que deva sair muito disso, não. Acho que deve, de novo, né, buscar, acho que mais focar na permanência na Série A para esse ano, para poder dar sequência a esse trabalho que eles estão fazendo, né, de reconstruir a equipe, aquela equipe forte, vitoriosa, que ficou zero vitoriosa porque eu considero uma equipe que deu certo, né? Que fez sucesso. O Bragantino botou o Bragantino forte no mapa. Aquela equipe de alguns anos atrás aí, a ideia realmente deles é tentar iniciar um replanejamento, porque é aquela história de ficar buscando jogadores, desenvolver jogadores, então isso leva tempo, isso leva é um trabalho mais lento. E o Bragantino vai tentar. Eu acredito que talvez esse ano uma permanência na Série A já seria muito bom, até porque o time joga a Sul-Americana, né, junto ao mesmo tempo. Então isso pode atrapalhar um pouco o caminho do time no campeonato nacional. O time começa até que bem, né? Começou bem o Campeonato Paulista, vencendo o Corinthians. É claro, o primeiro jogo não quer dizer muita coisa, né? Futebol, a gente sabe que muita coisa pode mudar, né? Levar esse período inicial, né? É mais para ajustes, para encontros. Mas foi um começo promissor do time. Mas muito provavelmente alguns jogadores devem sair já no meio do ano, já começa a ver aí, porque já começa a ganhar destaque, né, na imprensa e com certeza, né, entre os olheiros das equipes internacionais. Como é que você vê aí, Vitor, essa situação aí do Bragantino para esse ano, né? A equipe aí do Massa Bruta aí que tá que talvez entre o seu ano mais falcado desde que iniciou o trabalho com o grupo Red Bull. Teve algumas mudanças, né? Começa pela comissão técnica, né? Uma nova. Chega o Pedro Caixinha, que é um treinador português, de bom trabalho no futebol argentino, principalmente, tá? Do, no Tadieres, do Tadieres, ele também sai foi dirigir futebol mexicano, tem algumas passagens por alguns clubes de médio porte ali do futebol português ali na Liga Portuguesa. É um treinador que intensifica muito
pela pegada, o time aumentou a pegada, o time tem uma pegada um pouco maior que não estava tendo com o Barbieri, e trouxe alguns reforços. 2 reforços já são titulares, né? Do que ele trouxe, que é o Juninho Capixaba, lateral esquerda, e é uma função que o Juninho Capixaba começa jogando, mas pode até ser que mude durante a temporada. O Juninho Capixaba pode até, de repente, ser utilizado no meio campo, como um meia ali para ajudar no meio. Até porque o Juninho Capixaba é um lateral de muita intensidade, né? É um lateral esquerdo que tem muita força, que tem muita. Gosta de apoiar, também tem uma marcação muito forte, é um cara de muita intensidade jogando. Então, praticamente, pode ser que o Juninho Capixaba atue no meu campo, até porque o ano passado, um dos caras que se salvaram das más campanhas que o Bragantino fez no ano passado foi o Luan Cândido. E o Luan Cândido é um bom lateral, fez muitos gols, foi artilheiro da equipe no ano, tem bom apoio, é um cara que gosta de apoiar muito também para chegar na área, porque ele é um lateral alto, não um lateral baixo, então um lateral alto, ele tá sempre na área, às vezes, para tentar fazer gols de cabeça. Então pode ser, bate bem na bola também, pode ser que ele utilize os dois na equipe. Tem o Matheus Fernandes, que vem emprestado do Palmeiras, teve no Atlético Paranaense ano passado e vem emprestado do Palmeiras. O Matheus Fernandes é um volante construtor, que gosta de roubar a bola e construir, é um cara que também vem sendo titular na equipe do Pedro Caixinha, e praticamente aos poucos começa a implementar a sua filosofia de jogo para um time de bastante intensidade. O Bragantino também teve chegadas no ano passado de alguns jogadores que começam a se adaptar mais esse ano. O Lomona, o zagueiro, Kevin Lomona, começa a ter mais oportunidades esse ano, com uma pré-temporada, mais adaptado. Tem também praticamente o Hurtado, lateral direito, que é um lateral direito que dizem muito bem no Equador, um cara que era do Independente Del Valle, chegou ano passado, requer uma adaptação, né? E vem melhorando ali pelo lado direito começa como titular o Aderlan, praticamente, que é o jogador ali, símbolo do Bragantino, desse Bragantino SAF, né? Desse Bragantino Red Bull, começa no banco, e o Hurtado é um lateral mais novo. Então, aos poucos, ele começa a ter. Ele conseguiu segurar o Arthur, né? O Arthur queria sair, ficou essa dúvida: sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. O Arthur acabou ficando no Red Bull Bragantino. O Arthur é um cara de muito forte num contra um. Às vezes ele cai muito por dentro, ele começa pelo lado direito do campo, mas cai muito para dentro para fazer uma dupla, até abrir Hurtado, até para jogar Hurtado jogar até por causa disso. O Hurtado é um lateral que tem mais apoio do que o Aderlan. Então o Hurtado tem esse corredor para jogar, com o Arthur caindo mais para o meio. O Alejandro começa como titular de centroavante, ele praticamente abriu mão de 2 centroavantes, né? O Bragantino que tinha 4, o Ítalo não está mais, foi para a Ferroviária. Você tinha o Gabriel Novaes, que está para ser negociado, um jogador que compraram do Bragantino e está para ser negociado. E praticamente tinha o outro Hurtado, o Hurtado, que era também o colombiano, mas não teve o seu passe comprado pelo Bragantino, também foi liberado. Então você tem o Alejandro, hoje como titular na frente. O Alejandro que surge como um grande jogador ali no Atlético Mineiro, comprado pelo Bragantino do Atlético Mineiro, mas oscila muito, é um cara às vezes. Eu acho que o problema do Alejandro é muito peso, né? Ele é um centroavante muito de força. A gente tem que tomar cuidado com o peso, porque às vezes ele praticamente se excede um pouco no peso e acaba ficando fora de forma. Mas é um time diferente, sendo um Bragantino diferente, mais intenso, que o Caixinha preza muito pela essa marcação alta. É um time que tem o Sorriso também bem mais adaptado. O Sorriso é um atacante que também se esperava muito, foi bem no Juventude. Ano passado não foi tão bem no Bragantino, então se esperava mais do Sorriso. Então o Sorriso vem praticamente para ser esse ponta pelo lado direito do campo, né? Diferente pelo lado esquerdo, desculpa, do campo, direito ao Arthur. Então é um time em reconstrução. Em reconstrução, ele não tem o Léo Ortiz machucado nesse começo de temporada, o Natan praticamente começa jogando ao lado do Lomona. Então vamos ver como o Bragantino se desenvolve. Eu vejo o Bragantino teve uma temporada muito abaixo da temporada passada, não é um time que brigaria para não cair, é um time ali para, concordo com você, ali para meio de tabela, tentar talvez buscar uma Libertadores ali entre os 6 primeiros, buscar o Bragantino ficar de sexto até o nono, até o 10º lugar. Eu vejo o Bragantino nessa briga no Campeonato Brasileiro e também nessa briga no Paulista. Ali o Paulista pode até tentar brigar ali com os grandes, até por causa do chegar numa semifinal. Acho que o Bragantino tem condições, está no grupo do Santos ali.
tem condições, é um time que não fica muito atrás do Santos. O Santos a gente vai falar daqui a pouco, que vem em reconstrução, mas o Bragantino também vem em reconstrução. Mas o Pedro Caixinha tem menos jogadores para fazer uma mudança e implementar a sua filosofia de jogo. Mas eu vejo um time bem mais intenso do que era que vinha com o Maurício Barbieri. Realmente vão ver, né? O Bragantino precisa se recuperar, né? Então essas trocas aí de comando, troca de. A perda de alguns jogadores no elenco, né? Isso acaba impactando. E, então, realmente, a expectativa do Bragantino é essa. E talvez para a Sul-Americana, talvez buscar também umas quartas semifinais também seria, né, algo até esperado. Se bem que na Sul-Americana começou a passar um no grupo, dependendo do grupo, realmente pode. Dois. Passam Mudou dois a regra. agora, né? Ah, mudou, então é mais tranquilo, né? Então consegue passar. Aí é mais fácil pro Bragantino, de qualquer maneira, precisa ter atenção esse ano, né? E a gente vai seguir falando do Santos, né? Você falou do Santos, então vamos falar do Santos aí. O Santos que sofre, digamos assim, um baque, né? Um baque emocional, né? Um impacto emocional, né? Realmente, quando você é a perda, talvez, óbvio, né? Que todos nós sentimos, né? A perda do Rei Pelé. Mas é óbvio que o Santos, mais do que todos os clubes, sente isso. Impacta, né? Impacta de que sentido? Impacta no fato de que esse é o ano que o Santos joga pelo Pelé, digamos assim, né? Então o Santos joga de luto esse ano, então é, há um peso muito grande pro time não fazer uma má temporada no ano do luto do Pelé, né? Então é um impacto que parece até realmente que assim, que o time, como o Vitor já falou anteriormente, né? É um time em reconstrução. É um time que trabalha muito em função de um jogador fora de série que eles têm, que é o Soteldo. E, né, passa justamente por esse ponto, né, que o Vitor falou. Passa por uma revolução, o Vitor vai falar um pouco mais. Passa por essa troca, por essa revolução, né, por essa esse reajuste, né, até por uma questão de ajuste financeiro também do Santos. Só que tem esse problema, né? Porque realmente uma temporada ruim esse ano não seria algo anormal, né? Uma temporada assim, que não fosse nada extraordinário, só o padrão das temporadas não seria nada de extraordinário, né? O problema justamente é esse, né? É a questão do luto, né? O Santos jogar de luto. Não pode ter uma temporada ruim, né? Tem que buscar pelo menos uma temporada digna, né? Então isso joga um pouco de pressão nesse trabalho, né? Interrompe um pouco esse período de reconstrução, entre aspas, né? E faz esse trabalho do Santos ser um pouco mais difícil, né? Nesse ponto de vista, por conta do acontecer, claro, né? Que o Santos tem que jogar pelo pé, não tem que fazer nenhum tipo de loucura, tem que buscar. O Santos acho que entra numa situação muito parecida, na minha opinião, com o do Bragantino, né? Um time que busca o meio de tabela. Eu acho que o Santos pode surpreender na Copa do Brasil. Eu acho realmente que tem um time aí para tentar surpreender na Copa do Brasil. Na Sul-Americana, a mesma coisa do Bragantino. A gente depende muito do grupo, né, que o Santos pegar, o grupo que o Santos cair. E também tem condição de avançar aí, pelo menos umas quartas de final aí chegar. Eu acho que tem condição e a partir daí é aquela história, né? O elenco vai contar muito, né? O tamanho do elenco, né? A qualidade do elenco. Então você começa a ter que a ter que meio que fazer opções, né? Então provavelmente o Santos deva optar por caso aconteça um avanço na Sul-Americana, deva focar no avanço na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, se acontecer também um avanço, também deve ter um foco nessa área e deve pesar um pouco no Brasileirão. E esse é o grande problema, na minha opinião, do time esse ano, que é o ano que o time passa por esse luto, né? Então, o que você imagina aí, Vitor? O que você vê para essa situação do Santos, né? Que vem fazendo, na minha opinião, até o trabalho correto, porém, né? Essa situação toda aconteceu esse ano, né? E agora no início do ano, meio que dá joga um peso, digamos assim, em cima de toda a equipe, de toda a comissão técnica, de toda a diretoria, de todo mundo, para não ter uma campanha desastrosa no ano do luto do Rei Pelé. O Santos também está em reconstrução, né? Tem o Odair Helman, que acho que é uma boa contratação de um treinador que consegue aliar um time ofensivo com uma parte defensiva bem estruturada. Acho que foi um grande acerto da diretoria do Santos em trazer de cara o Odair Helman. E tem praticamente também uma reconstrução de ideias de jogo, né? O Odair Helman não é um cara. Se o Santista achar que o Santos vai ser aquele time ofensivo, como, como o DNA do Santos pede, né? Como dizem, não vai ser. O Odair Helman não é esse cara
que monta equipes super ofensivas de vários gols. O Odair Helman preza mais até por um sistema defensivo bem estruturado, que sofre poucos gols e que sofre poucos ataques. Mas a ideia de jogo dele vai demorar um pouco a entrar. Que foi o que eu disse, o Santos tem algumas peças muito ofensivas e que recompõem pouco. O Soteldo trouxe o Mendonça, né, o Steve Mendonça, que acho também é uma boa contratação, depois de um bom ano do Steve Mendonça pelo Ceará. Então, praticamente, você ter o Steve Mendonça pelo lado, acho que o Steve Mendonça só vai ter que esperar um tempo, porque o Mendonça provavelmente vai jogar pelo lado direito do campo, que é uma coisa que ele não está acostumado, ele não rende tanto, ele é um cara que joga muito pelo lado esquerdo, ele gosta de tirar ele pelo lado esquerdo com o pé bom dele, que é o ele é canhoto, mas ele vai ter que jogar pelo lado direito com o pé contrário, então requer um tempo para ele se adaptar, ou até por dentro, porque o Soteldo não quer jogar por dentro, o Soteldo também não rende tanto atuando como um meia. O Santos tentou trazer um meia no mercado, não conseguiu. Então, o Santos cogitou o Nacho acabou indo para o River até pelo salário alto, cogitou o Miguel, que era um meia que era do Bragantino, mas praticamente o Miguel está acertando para ir para fora do país. O Santos tentou alguns meias, não conseguiu. Então, praticamente, o Santos vai demorar um pouco para o Santos entrar um pouco aí nessa filosofia. Ele traz o Dodge também, que eu acho um bom volante, menino que se destacou ali no Fluminense, do Fluminense depois foi pro futebol árabe, futebol japonês, desculpa, agora parece tentou outros volantes, mas o Dodge para mim é um bom volante de passe. Falta um pouco de força física às vezes pro Dodge, mas acho também uma questão de um tempo para ele também se adaptar. Então o Santos requer algumas mudanças ali um pouco para ele estruturar como o Santos vai ser. Conta muito com o Soteldo do lado esquerdo, o Soteldo sempre num contra um muito forte, o Soteldo, Marcos Leonardo também, menino centroavante que também entrega gols, entrega pivô, é um bom menino. O Ângelo, que acho que falta a tomada de decisão do Ângelo para mim ainda. Ele erra muito nesse ponto. Às vezes, quando é para dar o drible, ele dá o passe. Quando é para dar o passe, ele dá o drible. Então, praticamente, acho que falta um pouco essa tomada de decisão. E o Santos tem meninos do time da Copa São Paulo do ano passado, que o Rean, o Rian Seco, então, praticamente, ainda estão se estruturando. Esse ano também já faz uma outra boa campanha, deve subir outros meninos, o Ivonei deve subir. Então, assim, o Santos requer um tempo para o Odair Helman estruturar bem a equipe, estruturar ali seu sistema defensivo, principalmente, que ele é um cara que preza muito pelo sistema defensivo forte. Então, praticamente, precisa de um tempo para o Santos encaixar essas ideias do Odair Helman, que é um cara que preza muito para uma marcação muito forte no meio campo. Acho que o Santos deve ser um time. No começo ele começou com 4 na frente, né, com o Ângelo Mendonça, o Soteldo e o Marcos Leonardo, mas acho que não deve ser essa tendência. Deve ser 3 na frente e o meio campo mais combativo, com o Dodge, Rodrigo Fernandes, que ainda não voltou a jogar, o Uruguai de muita pegada no meio campo. E aí a dúvida de quem ele vai ser esse outro volante, pode ser o Sandri, que é um menino que começou bem na equipe, teve lesões e volta. Então, o Santos precisa se estruturar um pouco mais, dar um tempo para o Odair Helman, colocar a sua filosofia de jogo, implementar suas ideias, porque o Santos vai ter dificuldade de enfrentar praticamente grandes adversários. Também vejo o Santos ali em meio de tabela, tem uma chance assim na Sul-Americana. O Santos levar um pouco mais a sério a Sul-Americana, como foi ano passado, caiu pro Tátira, um time muito mais abaixo que o Santos, então nos pênaltis. Então acho que o Santos tem chance ali na Sul-Americana de brigar por um título. Não vejo o Santos brigando na Copa do Brasil. O Santos, praticamente, até pelo que tem o Odair Helman, pelo que é o Odair Helman como treinador, um cara que. Então, acho que o Santos é um ano de reconstrução, de tentar encaixar as ideias do Odair Helman, ser um time mais defensivamente melhor, porque o Santos vem falhando muito defensivamente. Então vamos ver o que se espera do Santos aí nos próximos anos. Tem o João Lucas, um menino lateral que vem do Cuiabá, mas ainda acho que o Santos precisaria de umas 2 ou 3 peças. Acho que tem que subir, tem que olhar esses meninos que estão jogando na Copa São Paulo, subir também, dá tempo, porque o Santos, há 2 anos seguidos, faz campanhas muito abaixo, brigando para não cair, tanto no Brasileiro quanto até no Campeonato Paulista, brigando para não cair. Então o Santos precisa de um
uma temporada melhor esse ano. E acho que deve fazer até pelo que é o Odair Helman como treinador. O momento do Santos é meio delicado aí, né? Como falamos aí, como a gente falou, né? E tem essa pressão toda que vem em cima, né? Então, uma campanha ruim, fica aquela história na imprensa, fica aquela história no grupo, né? O ambiente, né? Pode ficar um pouco pesado. Vamos ver como é que vai ser lidado com isso aí, né? A equipe do Santos, o treinador da Helma e a comissão técnica. O próximo time que vai falar é o terceiro, talvez a terceira campanha aí dos paulistas no Brasileirão. A gente vai falar então do São Paulo agora, né? São Paulo que talvez desses times talvez seja um outro também time que teve muita mudança, né? São Paulo inicia esse ano, né, um modelo de reformulação muito grande, né? O São Paulo está visando o acerto da sua parte financeira, né? A opção por talvez por não investir tanto em valores, né, em jogadores e focar em primeiro você ter jogadores sob o ponto de vista financeiro que não trazem tanto prejuízo para o clube e esperando uma campanha similar ou próxima daquela que foi realizada no ano passado, né, quando o time conseguiu ser vice-campeão da Sul-Americana e chegar às semifinais da Copa do Brasil, que, do ponto de vista financeiro, foi muito bom para o time, né? Além também de uma boa campanha no Campeonato Paulista. Talvez o Campeonato Brasileiro ficando um pouco abaixo, né? E é claro que há uma pressão também muito grande do São Paulo, né? Como também é parecido ao quadro do Santos, só que a do São Paulo é no fato somente de ter o time ter chegado tão perto de vencer, coisa que não faz há muito tempo, né? Se descontar o Campeonato Paulista, a última conquista foi em 2012, né? Então é um período já passa de uma década, excluindo o último Campeonato Paulista, onde também acabou custando muito caro, né, a conquista daquele campeonato. E o São Paulo agora opta por um trabalho financeiramente mais rentável, financeiramente mais saudável, buscando sanar sua dívida, já que o time, né, possui um rendimento muito alto, né, não tem comunicação. São Paulo, eu acho que talvez só fique atrás do Flamengo e do Corinthians em termos de impacto na mídia, né? E do Palmeiras também, né? Porque o Palmeiras é o time que vem vencendo, atrás desses três times, né? Então isso acaba gerando interesse muito grande, muitos jogos na televisão, né? Muitos jogos com transmissão, então isso gera um dinheiro maior para o clube. O clube tem um bom giro no caixa. O problema é que gastava muito, né? O São Paulo quer justamente fazer esse giro agora positivo. Abre mão de muitos jogadores, né? Alguns até de forma prematura, né? Com apenas uma temporada, né? Depois o Vitor vai falar um pouquinho aí de alguns jogadores, né? Para esse ano, o pessoal até vem me perguntando, né? Eu venho dizendo que para mim esse ano o São Paulo só tem que não passar sufoco no Campeonato Brasileiro, né? Acho que eu não passa sufoco no Campeonato Brasileiro, buscando talvez uma vaga para a Copa Libertadores, caso o grupo se encaixe. O grupo é bem promissor, né? O grupo tem alguns jogadores aí que, óbvio, não vem de equipes com boas campanhas, né? Por exemplo, tem hoje mais são bons jogadores interessantes, talvez se encaixarem no decorrer do ano. Pode dar pode dar uma surpresa aí, né? Mas talvez a expectativa seja talvez uma boa campanha na Copa do Brasil. Acho que o time é capaz de repetir a boa campanha, de chegar aí numas quartas ou até semifinais, ou até mesmo uma final de Copa do Brasil, dependendo dos adversários que enfrentar, dependendo da forma como foi encarada a competição. A Sul-Americana acredito que deva ser encarado como uma competição de segundo plano, e o Campeonato Brasileiro sim, aí por uma busca por uma Copa Libertadores, né, para poder ter um giro maior, né, como a gente vai falando, né, para ter um valor maior dentro do caixa, seria algo interessante para o São Paulo para essa temporada. Como é que você vê aí, Vitor, essa situação aí do São Paulo para esse ano, né, de 2023, visto, né, que a torcida ficou na bronca, né, em 2022, apesar de se envolver no papel, a campanha foi muito boa, né, considerando aquilo que as metas que foram traçadas para o ano. São Paulo tem uma mudança de filosofia de jogo, né? São Paulo ano passado era um time de construção, mas não tinha jogadores velozes e era um time que construía. Tinha o Reinaldo pelo lado construindo muito, o Igor Vinícius era praticamente esse jogador de velocidade, mas era lateral. E esse ano o Rogério pede uma mudança de filosofia de jogo, time mais
mais rápido, mais leve, até porque eu acho que em alguns jogos o Rogério deve abrir mão até da posse de bola, deixando a posse de bola com o adversário, apostando num jogo de muita força física, e força física requer velocidade, não só uma força física assim de um time parado, mas uma força física de um time de velocidade assim. Vou te dar exemplo clássico de alguns jogos que o Rogério deve abrir mão. De repente você enfrentar um Palmeiras no Allianz Parque, um Corinthians no Arena, um Flamengo, são equipes que teoricamente não, que tem times melhores que o São Paulo, né? Além do próprio Atlético Mineiro. Então, o Rogério deve abrir mão em alguns momentos, até não só abrir mão total, mas abrir mão em alguns momentos do jogo. Acho que o Rogério é um cara que sempre estudou para ser um treinador do time dele ter a posse de bola, mas em alguns momentos do jogo, até para o time dele ter um respiro físico, ele baixar as linhas e ser um time de contra-ataque. Que foi o que aconteceu ontem, praticamente, para quem assistiu o jogo da Ferroviária, quando ele tem um jogador expulso. Óbvio, ele tentava virada, e aí ele consegue empatar o jogo e ele tem o Pablo mais expulso. O que ele muda? Ele muda o time, ele deixa um time mais leve. O que ele faz? Ele tira o Mendes, daqui a pouco a gente vai falar do Mendes, que é para mim, um ótimo acerto. Para mim, provavelmente uma das melhores contratações dos clubes brasileiros no ano. Tá? Eu vou até falar isso por quê. Ele baixa as linhas, óbvio, com um a menos, e ele aposta num time mais leve. Ele tira o Mendes, ele tira o Wellington Rato, que é um jogador, o Wellington Rato, que também é uma ótima contratação, também vou falar disso daqui a pouco, para ser um time que ele baixa as linhas e um time mais leve. Coitado do Luan, que é o marcador para roubar a bola, o Nestor, que é um cara de passe, mas é mais leve do que é o Mendes, do que é o Pablo Maia, o Mendes já tinha cansado, bota o Pedrinho, tira o David, já tinha cansado, para ser um time de velocidade. E isso funcionou. Além de ter jogadores mais do 1 contra 1, coisa que ele não tinha tanto no passado, ele tinha o Patrick, que é um cara que tenta o drible, mas o Patrick é um cara mais de força, um ponta de força, que tenta. É um cara que vai meio que arrastando os adversários, não é um cara assim tanto do drible, de parar e tentar o drible, vai mais que na força. Ele tem isso esse ano com o David, que é um cara que ele pediu muito, é um cara que teve uma má temporada no passado no Inter. Acreditado muito, acho também que o David atuou muito no Inter como centroavante, né? Acho que não é do David, tá? O David é um cara mais aberto, sendo um cara de força para segurar o lateral. O David tem esse biotipo de segurar o lateral de colo. O lateral dificilmente, quando ele recebe a bola de costas, rouba a bola do David. E o David é um cara que ele se associa muito ao centroavante, por ser esse cara de força, ter essa explosão. Ele tem uma explosão uma explosão boa. Explosão, para quem não tá no termo do futebol, o que é essa explosão? Aquele sprint. Ele tem aquele sprint curto, então ele sai da ponta esquerda para se associar ao centroavante. E isso vai ser bom para o São Paulo, porque praticamente o ano passado o Caleri muitas vezes não tinha isso. Até porque o Patrick não é um cara para fazer isso, e o Nicão não é para fazer isso também. O Alisson também não é para fazer isso. E ele traz o Wellington Rato. O que é o Wellington Rato? O Wellington Rato é um cara é um meia pelo lado, mas é um cara que ele tem as características que o Nicão tinha. O Rogério trouxe, o Nicão acabou não funcionando no São Paulo. E eu digo por que não funcionou. O Nicão teve um ano muito atípico, que ele não teve em todas as temporadas. Teve milhões de lesões. Ele nunca tinha tido isso no Atlético Paranaense. E ele teve no São Paulo, ele teve 3 lesões, ele teve Covid, coisa que praticamente o tirou de ter uma sequência. E o Nicão é um cara que depende muito do físico. Então, praticamente fisicamente, ele não conseguiu estar totalmente em forma e apto para ajudar o São Paulo, como ele esteve no Atlético Paranaense. Então ele foi um cara, e o Wellington Rato é um pouco mais leve que o Nicão. O Wellington Rato é um cara que tem o drible, o Nicão não é tanto do drible, aquele drible mais tudo. O Nicão é um cara que protege a bola, tenta um jogo mais aproximado para tentar um lançamento, tentar um chute. E o Rogério mudou o Nicão de posição, né? O Nicão atuou muitas vezes por dentro no São Paulo. O Wellington Rato já é um cara da ponta que busca, para quem ainda não viu o Wellington Rato, ele abre como ponta, o lateral vem por dentro, ele recebe essa bola e ele vem trazendo por dentro, até para abrir o corredor. O Wellington Rato pode receber no fundo para tentar o drible, porque ele bate também bem com a perna direita.
apesar de ser um canhoto, mas ele bate bem com a perna direita, e é um cara que também tenta o drible pro meio. Então você ganha opções com o Wellington Rato, que ele consegue fazer essa virada de jogo, porque ele trabalha como um meia, porque ele sabe trabalhar como um meia, e ganha ele também num contra um, num drible. Você tem o Pedrinho, chega o Pedrinho, que é o cara leve, que é o cara liso, bem no América Mineiro. Começou bem no Bragantino, mas teve poucas oportunidades. Já para o América Mineiro, foi muito bem no América Mineiro, junto ali com o Mancini. Foi para a Rússia e não se adaptou, preferiu voltar para o brasileiro. Também é um cara interessante, é um cara de velocidade, de drible, do 1 contra 1. E aí você tem o Alan Franco, que acho que também é um bom zagueiro, ali pelo que mostrou, pelo pouco que eu vi, é um cara que gosta de sair jogando, que gosta de construir atrás, é um zagueiro rápido, coisa que o Rogério preza muito para trabalhar atrás, e você tem praticamente também aí a chegada acho que ele ganha com o Caio, a volta do menino Caio. Esse ano não teve o Caio ano passado por causa de uma lesão de joelho, vai ter o Caio esse ano, menino da base, que também ganha uma outra opção de velocidade, que é o Caio é leve, é magrinho, rápido. Acho que o Rogério até para quando precisar ter time de contra-ataque, vai ter o Caio para atuar nessa, né, nesse biotipo. A ambientação do Galopo, a mesma coisa que a gente disse do Kevin Lomônaco e do Hurtado no Bragantino, serve também pro Galopo, um pouco mais adaptado, entendendo um pouco mais a filosofia do Rogério numa pré-temporada, já pode também render um pouco mais. Então, praticamente, acho que o São Paulo fez contratações assertivas, acho, E aí vem o Mendes. Pelo que eu vi do Mendes ontem, e assim, pelo que eu colhi de informações do Mendes, é um cara para dominar o meio campo. Um cara que tem uma leitura de meio campo muito. Porque ele é um cara que é um cara que, assim, eu vou espelhar ele muito ao Vidal. O que foi o Vidal há muito tempo na sua carreira? Hoje o Vidal não consegue mais, até pela idade. Mas o Vidal, por muito tempo na sua carreira, foi um cara que ele começava a construir de trás e meio que dominava o meio campo. Ele construía de trás, dominando o meio campo, e se aproximava para ser até um box-to-box, que é hoje um cara que vinha de área a área. O Mendes não vai ser um cara de área a área, o Mendes não gosta de ser um cara de área a área. Mas o Mendes é um cara que ele gosta de construir por trás. Quem tentou isso uma época foi o Fernando Diniz no São Paulo, com o Diniz gosta de ter esses volantes no seu time, são os caras que se constroem. Por isso, para quem viu o Fluminense, o André é um cara que constrói assim, e ele traz o Ganso muitas vezes para ser o cara que construir assim. E o Mendes é esse cara que pode construir para o São Paulo desse jeito. Ele vem, se mete entre os zagueiros, vem construindo de trás para a bola chegar mais redonda, mais limpa nos caras de frente. E o São Paulo tem boas opções de frente, volto a dizer. Eu acho que eu tenho o Luciano para ter essa construção, pode receber mais bolas. Você tem o Wellington Rato para receber essa bola, construções. O próprio David para receber, de repente, de costas, para se associar ao Caleri. O Caleri receber para fazer um pivô, então o Caleri não vai ser. O ano passado, o São Paulo, por não ter muito esse jogador de construção, que o Rogério pedia também esse volante de construção, o São Paulo às vezes utilizava a bola longa com a bola no Caleri. Então, com o Mendes é um cara que constrói e fez muito. O Equador, a seleção do Equador, cresce muito nas eliminatórias e cresce e faz bom jogo na Copa do Mundo. Até o jogo que o Equador é eliminado na Copa do Mundo não tem o Mendes, é contra Senegal. E o jogo que o Equador joga melhor que a Holanda, eu não vi o jogo, né? A gente estava até fazendo podcast aqui, lembra, Rafa? Que a gente até comentou, pô, a Holanda empatou o jogo, Lembro. Uhum. o Equador empatou. É pela construção do Mendes. O Van Dijk dá uma entrevista pós-jogo elogiando muito o Mendes. O Van Dijk diz, pô, a gente tem um jogador do Equador, que é o Mendes, que dominou o meio campo, a gente não conseguia sair. Então, assim, ele é um cara que constrói muito de trás e vem se aproximando no meio campo para se aproximando do meio campo do São Paulo, que é o do Luciano, que o Luciano vai ser flutuando como esse meia. Então acho que é assertivo muito essa contratação. É um cara que ele constrói, ele vem construindo. A primeira jogada do São Paulo, ontem, óbvio, campo molhado atrapalhou muito. Mas domingo tem um jogo do Palmeiras que vai ser um grande desafio para ele. Até fique de olho esse jogador. O Felipão elogiou muito também quando ele chegou ao São Paulo. O Felipão falou muito bem dele na chegada
O São Paulo, o Felipão falou que provavelmente foi uma das melhores contratações dos times brasileiros. Eu também acho que pode ser uma das melhores contratações do time brasileiro, porque é um cara que domina meio campo, domina o coração ali, é um cara que faz lançamentos, faz viradas de jogo, é um cara que trabalha atrás com o passe, é um cara que quebra linhas no passe vertical. Porque, assim, o futebol brasileiro tem muito volante que toca de lado. É uma coisa até que assim. É uma coisa até que eu vejo jogos do futebol brasileiro, até eu às vezes dou uns gritos ali por causa disso. Os volantes brasileiros muito dão passe de lado. Eles entram para dar passe de lado. E nisso, por isso que até alguns meias aqui, muitos meias no futebol brasileiro, acabam não jogando. E esse Mendes é um cara que, mano, ele tenta, assim, dos 100% dos passes deles, 70, 80% dos passes dele, ele tenta o vertical. Passe vertical para quebrar a linha, para quebrando essa linha, ele já vem para se apresentar de novo. É uma coisa que o Vidal fez muito isso na sua carreira, que eu até disse isso. O Vidal é um cara que, se deixar, o Vidal comanda o jogo. E é isso que o Mendes vem para trazer para o São Paulo. Então, acho que são boas contratações. As 7 contratações que o São Paulo trouxe para mim são assertivas. O Wellington Rato, o Pedrinho, o Marcos Paulo ainda é um cara que precisa conhecer um pouco mais. É um cara que teve no futebol europeu, jogava aberto. O Rogério já quer utilizar ele mais por dentro. Precisa também do tempo para saber. Mas as outras 6, eu vejo ótimas contratações. O Wellington Rato, Pedrinho, o Mendes, o Alan Franco, o David, que é um cara que vai dar, além de profundidade, é um cara que de força física, diferente do que era o Patrick. O Patrick, às vezes, tinha que receber no pé. O David é um cara que pode receber na frente para brigar com o lateral, porque ele tem essa força física, tem essa explosão, essa velocidade para receber no fundo, coisa que o Patrick não tinha, que não só o Patrick não tinha. Então, assim, o São Paulo tem uma mudança de filosofia para essa temporada, que eu acho que é mais se assemelha ao que o Rogério impôs no time dele, que foi praticamente o trabalho mais autoral do Rogério, que foi o Fortaleza. Quando o Rogério implementa isso no Fortaleza, e o Fortaleza passa por cima na Série B, e depois vem para a Série A e faz boas campanhas na Série A, assim, incomodando times grandes, e fazendo boa Copa do Brasil, ganhando Copa do Nordeste. Ele traz o Fortaleza de volta a uma competição continental, não só uma competição nacional, traz uma competição internacional. Fortaleza, que não se torna uma competição internacional, fazia ali 15 anos. Então, assim, muito pelo que o Rogério implementou nessa filosofia de jogo. Eu acho que passa muito essa temporada na mão do Rogério. São Paulo quer ter algo maior, que eu acho que no ano passado tudo que o São Paulo se propôs a disputar conseguiu. Assim, o brasileiro, óbvio, ficou em segundo plano e fez um brasileiro muito abaixo, mas porque o São Paulo foi competitivo na Copa do Brasil e chega numa semifinal, foi competitivo na Sul-Americana e chega na final, foi competitivo no Campeonato Paulista e chega na final. Então, assim, é isso que passar muito pela mão do Rogério. Eu acho que essas contratações que ele trouxe são muito por isso. Às vezes ele vai baixar as linhas, e isso é uma coisa que acontece durante o jogo, que você deixa a bola para o adversário, você está ganhando o jogo, ou você deixa a bola para o adversário e aposta no contra-ataque. E como o Inter do Mano Menezes cresceu muito no ano passado, até por essa filosofia. O Mano Menezes era um cara de jogo objetivo, o Rogério quer um jogo mais objetivo também esse ano, mais direto. Tem que ser um jogo que precise trabalhar muito para um lado para o outro, ser um time mais fôlego, mais físico, que o Rogério cobra muito do seu time para esse ano de 2023. Vamos ver. A aposta de São Paulo precisa tentar, né, se encontrar nessa situação nova. Acho realmente que fica interessante mesmo. São Paulo fica interessante. São Paulo faz um gol, inclusive uma jogada individual. Né? O segundo gol do São Paulo é uma jogada de 1 contra 1 que consegue passar a Cruz e acho que foi o Pedrinho, né? Conseguiu passar pelo marcador e conseguiu cruzar, a galera desvia e depois Que é uma coisa que não tinha, né? Uma coisa então. que praticamente há 3 anos, você pôr na balança aí, Diniz não tinha. Diniz tinha o Antony, mas aí o Antony durou pouco, né? A hora que o Diniz Isso. começa a filosofia, o Antony durou pouco. Então faz 3 anos que você não tinha esse jogador mais leve no São Paulo. Você foi sempre um time de construção. O Diniz foi teve um time de construção,
O Crespo também não tinha. O Crespo começa com o Bruno Rodrigues, mas o Crespo não deu muitas oportunidades. O Bruno Rodrigues uma vez acaba saindo para o português. Você também não tinha no Crespo. Você começa a ter agora com o Rogério. Não teve com o Rogério, porque posso dizer, o Patrick não é esse cara. O Patrick não é um cara de parar e ter um contra um. O Patrick é um cara mais de força, de arrastar o lateral. E você tem hoje com o Pedrinho. Então, assim, alguns momentos do jogo, e você tem três, né? Como eu disse, você tem o David, o Pedrinho, você vai ter o Caio, que é um menino da base que teve na seleção brasileira. E também tem esse jogo de um contra um, tem esse jogo de velocidade. Assim, a mudança de filosofia que o Rogério pediu, que o Rogério vinha pedindo, e ele tem esse ano, vai ter esse ano. Até porque eu disse, alguns jogos, o São Paulo, por ter um time pior do que os outros adversários, já citei quatro aí, adversários que têm times melhores que o São Paulo, que é o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o próprio Inter, o Fluminense também, pulou até mais esses dois, Inter e Fluminense, são times que têm times melhores, no 11 contra 11, são times melhores que o São Paulo, até pela campanha que o Inter fez ano passado no Campeonato É, Brasileiro, o até Fluminense alguns pelo jogos, Rio. Botafogo no Rio, Grêmio lá Sim, na. porque São jogos São Paulo você vai ter que pode usar abrir muito, mão, muito uso disso. sim, uso de um contra-ataque, você abrir mão do jogo e ser um jogo objetivo. Não ser um jogo que você precise ficar construindo sempre. Ser um time assim até mais objetivo. E você tem o Wellington Rato pelo lado, que é um cara que tem o drible, tem a armação, e você tem do outro lado que você pode ter três caras para ter essa filosofia. O Caio, o menino que volta, agora volta em fevereiro, e vai ter o Paulista para voltar a se adaptar, mas é um menino novo, é um menino de 18 anos, de leve, que assim, não deve demorar a entrar em forma. E o Pedrinho e o David, que chegam agora. David começando como titular, até pelo que o jeito que o Rogério joga, um cara de força física, que consegue segurar a bola, um cara que é velocista, que pode receber a bola no fundo, tem essa explosão, que a gente, mas é filosofia. Passar muito pela mão do Rogério, onde o Rogério tinha muito isso no Fortaleza. É um time que incomodava muito os grandes, porque o Rogério abria a mão da posse de bola por causa disso. Com três caras, ele tinha na época o Romarinho e o David, que eram esses caras mais de velocistas, e o Oswaldo, que era o cara do drible, que ele tinha na época. Então, assim, ele começa a se assemelhar a esse Fortaleza, óbvio. São Paulo é melhor que aquele Fortaleza, tem melhores peças do que aquele Fortaleza. Então, vamos ver como passa isso pela mão do Rogério. Assim, não é porque o torcedor São Paulino se animar, falar, nós vamos brigar frente a frente com os outros. Calma, assim, é um começo de temporada, mas é uma filosofia de jogo que o Rogério gostaria, que o Rogério já pedindo há um tempo já para o São Paulo. Isso tudo alimentado pelo fato de que o time precisa economizar também financeiramente. Então, foram peças encontradas com os valores, né, que o São Paulo tinha à disposição. Então, espera realmente uma campanha, como eu falei, né, uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro para não passar sustos, te permite depois até mesmo disputar Eu acho, eu volto a dizer, eu acho melhor que outras a competições. prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo ter a prioridade o Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, ano passado abriu mão, foi bem na Copa do Brasil, foi bem óbvio. O São Paulo precisa de dinheiro, como você acabou de dizer. Tem que fazer uma boa Copa do Brasil, tem que fazer uma boa Sul-Americana, porque é em dólar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, porque é o campeonato que mais paga no futebol brasileiro. Mas eu acho que assim, a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa fazer um bom Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que assim, você depende muito do elenco. Acho que você pode alternar assim dependendo de quem for os seus adversários na Copa do Brasil, você alternar, jogar muitas vezes com. Acho que hoje ele tem peças para alternar. Igual a gente disse aí o Galo. Acho que a zaga do São Paulo está muito bem servido. São Paulo hoje tem cinco zagueiros, não sei se o Valse vai sair ou não, mas são cinco zagueiros. Qualquer um que jogar tá bem entregue, que é o Diego, o Alan Franco, o Arboleda de volta, o Ferrarese e o. São cinco, né? Diego, Alan Franco, o Arboleda, Ferrarese e o Beraldo, no menino Beraldo, que é um menino que também, para mim, é um muito bom jogador, jogador que sai construindo de trás, tem um passe. Então, assim, ele tem cinco muito bons zagueiros, talvez suba o Ítalo, né? O menino que jogou a Copa São Paulo. Também é um
menino de boa construção, peca um pouco ainda, precisa ganhar um pouco mais de massa muscular e peca um pouco na marcação, assim, na movimentação do centroavante, mas é um zagueiro rápido, assim, qualquer zagueiro que eu utilizar, então acho que o São Paulo pode ter um ano, tem que ser a prioridade o Campeonato Brasileiro e as outras competições mesclar o elenco, não ter um elenco. Até por isso o Rogério pediu um elenco, até um elenco mais novo, né? Ele abre mão de jogadores um pouco mais velhos. Éder, saiu o Éder, a gente nem comentou, saiu o Éder, saiu o Miranda, saiu o Reinaldo. São jogadores que, assim, chega uma certa determinada parte da temporada, até pela idade elevada, você precisava poupar esses caras pelo desgaste dos jogos. E o ano passado cavalou muito, até por causa da Copa do Mundo. São Paulo foi jogar, para cima, se não me engano, São Paulo ficou 8 meses jogando quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Então esse ano vai ter um pouco mais de respiro. Não tem Copa do Mundo, a Sul-Americana é um torneio um pouco mais abaixo, você pode poupar um pouco mais, dependendo do que vai ter na Copa do Brasil. Então, assim, acho que o São Paulo tem que ter prioridade no Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia, né? Vamos ver como é que será o impacto, né, dessa filosofia. Talvez uma segurança defensiva maior. Isso também possibilita aí uma equipe mais forte também É por isso essa mudança de pra filosofia. Você acabou de buscar. dizer uma segurança maior. Porque ano passado, como era um time muito de construção, tinha que se expor mais. Esse ano, acho que o Rogério até querendo se proteger mais, vai ser um time muitas vezes que vai apostar no contra-ataque. Se fecha a casinha ali e aposta no contra-ataque por ter esses jogadores de velocidade. Até porque o São Paulo tomava gol todo jogo, né? Temporada passada. Vamos ver se corrige isso daí, né? E depois do São Paulo, né, o time que fez a segunda melhor campanha, né, do Brasil entre os times paulistas, sem dúvida nenhuma, é a equipe do Corinthians, né? Corinthians é o próximo aí, vice-campeão da Copa do Brasil, chegou a chegar muito perto, acho que até mais do que o esperado da Copa do Brasil, né? Um time que também tem seus problemas de finanças, né? Também tem os problemas financeiros. Só como eu falei, gera muita receita, entra muito dinheiro por conta do que é o Corinthians, da marca Corinthians, né? O Corinthians é muito forte, o E se Corinthians gasta muito também. Não adianta então. defender, não. Se gasta Não, muito e a dívida exatamente. continua. A dívida só Isso, aumenta. Ninguém quer abaixar. exatamente. Então, exatamente. Isso é a questão. O Corinthians, então, ao contrário do São Paulo, não optou por justamente fazer esse trabalho de do equilíbrio, né, buscar equilíbrio financeiro para depois buscar o acerto, né, e com isso viver, né, se utilizar mais desse grande rendimento que o time gera, né. Então é a escolha, né, é uma escolha do clube. Eu acho que o clube fica pendurado nessa situação, mas, né, é uma opção. O Corinthians que vem aí, né, que gastou aí, né, buscou, se esforçou muito, né, para segurar o Roberto, né, foi um investimento pesado, acho que até além do, certo que o Roberto também tinha um jogador que tem além de dar um retorno, né, parece que esse ano acho que ele vai dar muito mais retorno do que do ano passado, e é um jogador que ainda é possível ter revenda, né, um jogador que ainda pode futuramente vender e recuperar, mas pagou caro, não pagou barato, aí, né, abriu mão, assim, pagou caro no sentido que mandou muitos jogadores aí interessantes que o clube tem em troca aí, né, apostando, realmente acreditando, não tanto pela revenda do jogador, mas pelo que ele pode trazer, né, de retorno para o clube, né, então é um investimento pesado. Eu acho que o Corinthians tem da minha opinião, um dos três grandes jogadores do futebol brasileiro. Acho que o futebol brasileiro tem hoje três grandes jogadores desequilibradores de jogo, jogadores que realmente que podem mudar uma partida no passe, né, que eu considero o Renato Augusto, né, o Renato Augusto junto com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, os três jogadores que pode botar o Ganso também nessa história aí, mas o Ganso um pouco atrás ainda. Acho que são os três jogadores que mudam a história do jogo no Brasil. São esses três. Renato Augusto tá ali, né? Você vê que ele já foi jogar no segundo jogo. O Corinthians já é um outro time, né? Parece que ressurge a equipe. Ele abre o espaço, ele faz inversões de jogo, passa, ele simplifica o complicado. Então, é um jogador mais jogador caro, né? O Corinthians tem um grande jogador, o Fagner, craque, mais caro, né? Então, mas é um time que vem esse ano talvez para buscar, eu acho que títulos. Acho que o Corinthians tem um time, né? Vai jogar a Libertadores, né?
vai entrar na fase de grupos. E eu acho que o Corinthians tem que pensar em título, né? Tá um pouco atrás do Palmeiras e do Flamengo? Tá atrás sim. Mas um time acertado, esse time num dia, determinado dia, uma determinada situação, pode vencer algum desses times? Pode vencer qualquer time do Brasil. Então o Corinthians tem que buscar títulos, como eu falei, até pelo investimento que é feito, né? É um time muito caro, é um time muito caro, tem muito salário, né? Então, tem que pensar, quando você gasta esse valor assim, você tem que pensar em título, porque se não vier título, o retorno financeiro acaba não compensando. Então, o Corinthians vai ter que buscar, não acho que brasileiro seja o foco, acho que o Corinthians tem que buscar talvez a Libertadores ou a Copa do Brasil, né? Até realmente por conta dos jogadores que tem, né? Da característica, pela idade e tudo mais, dos jogadores que tem. Né? O Corinthians tem um novo treinador, né? Que se não me engano fazia parte do grupo do Tite lá da seleção brasileira, né? E aí ele saiu pra vir pro Corinthians, né? Isso. Então, provavelmente são das ideias devem bater muito com aquelas do Tite, então devo esperar esse tipo de time aí, né? Mas eu acho que o Corinthians começa um ano com um estilo de jogo bem interessante. Perdeu o primeiro jogo pro Bragantino, mas foi um jogo assim. Além de ser o primeiro jogo do ano, foi disputado de uma forma completamente atípica, né? Com muito sol no interior de São Paulo. Pra quem já jogou no interior de São Paulo nessa época do ano, sabe, né? Pra quem já veio ou pra quem passou, qualquer tipo de período interior é pesado. Então, imagina jogar futebol é mais pesado ainda. Mas o Corinthians já mostra realmente já no segundo jogo, já mostrou um time mais solto, já mostrou maior indício daquilo que será no restante do ano. Então, assim, eu diria que assim, o Corinthians é meio que o aquele que corre por fora, né? Eu acho que nós temos, é claro, os grandes favoritos do Brasil aos títulos, né? Que são Palmeiras e Flamengo. E o Corinthians é o time que corre por fora. O Corinthians é o time que corre por fora, é o time que pode surpreender aí. Realmente, né? Num dado, como eu falei, num dado momento, joga de igual para igual tanto contra o Flamengo contra o Palmeiras. E se bobear, digo mais, se bobear contra o Palmeiras, num jogo de 11 contra 11 com os dois times completos, é capaz do Corinthians até ter uma superioridade em relação ao Palmeiras no ponto de vista técnico, se dependendo do dia, dependendo da situação, não seria nada absurdo você ver isso considerando o nível, né, de enfrentamento que esses dois times acabam tendo quando gera esse clássico. Então eu vejo um negócio bem legal aí pro torcedor corintiano. O ruim que eu falo é que assim, é que tudo isso tem um preço, né? Tem um custo muito alto, quando isso paga muito caro, né? A aposta muito, a aposta bem pesada, então tem que ter retorno, né? E eu não sei se tem esse tipo de pressão interna, mas do ponto de vista financeiro, se não resolver, se a situação ela se manter e ela não ter o resultado, uma hora ou outra a conta vai chegar e não vai ser muito legal. O Corinthians vai ter que fazer essa reciclagem de uma forma ou de outra, né? Tá adiando essa reciclagem financeira, então vamos ver se vai dar certo daí. O que você vê, Vitor, dessa situação aí do Corinthians para esse ano, para esse Campeonato Brasileiro? E antes de você, do Paulista Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, antes de você responder, eu vou parar aqui para a gente poder trocar o vídeo aqui para poder não ter problema na hora que estiver passando, porque senão pode cortar pelo tamanho. Tá? Então só um instante e a gente já volta.